Então vamos lá. Vamos dar início ao segundo painel e o tema é incorporação e mercado comprador. E reforçamos que as perguntas aos palestrantes poderão ser feitas pelo WhatsApp e pelo QR Code que está aparecendo aqui no telão, vai aparecer agora, e também na programação do evento. As questões enviadas por vocês serão respondidas ao final do painel. Então, substituindo a senhora Daniela de Avelar Gonçalves, que é diretora de Soluções em Empréstimos e Financiamentos do Banco do Brasil, eu chamo ao palco o senhor Luiz Alberto Valadão Júnior, gerente executivo do Banco do Brasil. Eli Vertem, presidente executivo do Secov. José Carlos Martins, presidente da CEBIC. José Ramos Rocha Neto, presidente da ABCIP, que vai mediar esse próximo painel. E Luiz França, presidente da Abrainc. Muito bom, pessoal. Joyce, obrigado mais uma vez, né? Acho que a gente está com meio caminho andado de um summit que vem se demonstrando aí muito positivo, mensagens importantes para o setor, não é? E a gente tem a honra agora de estar com estes painelistas tão ilustres, não é? E também colegas aí de longa jornada. E nesse momento a ideia é que a gente possa vir a falar um pouco, não é, mais na visão das incorporadoras, não é? Um pouco também na visão da oferta, né, dos imóveis e com a contribuição de um agente também aqui do Valadão, representando aqui o Banco do Brasil. Né? Então, a ideia é começar um pouco com uma pergunta que vale para os 3 presidentes de associações, né? E depois, Valadão, a gente segue aqui numa pergunta e aí entra na sequência para todos. Né? Então, a gente fala um pouco dessa capacidade, né, das incorporadoras de manter a oferta e também das famílias aqui de manter a demanda. Né? Então, num cenário como esse, né, na incorporação imobiliária, que ela vem apresentando esse crescimento muito forte nos últimos 2 anos, qual seria a perspectiva de vocês, não só de curto, como de médio, e talvez até um pouco numa visão de longo prazo também? Não é? Então, acho que a gente pode, França, começar contigo aí na ponta direita, camisa número 7, depois o Zé, né, e depois o Eli. Tá bom? O 9 Tá bom. Muito bem, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com a ABCIP, que sempre que eu volto à ABCIP, eu lembro o tempo que eu tive aqui, o tempo da ABCIP, que sempre foi um tempo bacana. A ABCIP é uma entidade que acho que é uma das entidades mais respeitadas a nível estadual e a nível federal. Né? Impressionante, porque a operação que vocês têm aqui é uma operação de mercado imobiliário, né? Uma operação do bem, uma operação que financia as pessoas para eles comprarem uma casa. Então, é interessante que, quando a gente fala, às vezes, com órgãos do governo, eles desvinculam até a operação de crédito imobiliário com a operação bancária, né? Dado o bem que isso faz para as pessoas. Mas, voltando aqui para a tua pergunta, você perguntou como é que a gente vê o mercado imobiliário daqui para frente, né? Nos próximos 2 anos, é isso? A gente vê, eu vejo muito positivo o mercado imobiliário daqui para frente. Eu sempre comento, tem uma estatística de uma empresa que chama-se Númbio, e nessa estatística a gente vê que tem uma divergência muito grande de preço por metro quadrado quando nós olhamos o mercado brasileiro com os outros mercados no mundo todo. E o número que eu me lembro dessa estatística é o preço por metro quadrado da cidade de São Paulo. Ele está lá no ranking, o número do ranking é 287. Depois o Rio de Janeiro, vem Belo Horizonte. Mas imagina só, uma cidade como São Paulo, o imóvel está custando tão barato. Então, não tenho muita dúvida que imóvel está barato, estando barato, tem perspectiva para o futuro. E muita gente, quando eu falo isso, muitos economistas dizem, mas não tem poder aquisitivo. Eu sou positivo com o Brasil, eu acho que o Brasil está indo no caminho certo, e indo no caminho certo,
nós vamos começar a ter um ciclo onde as pessoas terão maior poder aquisitivo. Então, no médio e longo prazo, o imóvel deve, sem dúvida nenhuma, ter uma melhoria no preço, um acréscimo no preço e um volume enorme de compradores. Eu estava hoje de manhã conversando com uma pessoa que só trabalha no altíssimo padrão. E ele falou, olha, estou lançando este prédio aqui, está vendido, 50 mil reais, 50 e poucos mil reais um metro quadrado. Então, por quê? Eu sei que altíssimo padrão não é o mercado aqui que a gente está falando, a gente vende muito mais para o médio padrão, né? Mas por quê? Esse pessoal que compra o altíssimo padrão não está comprando para morar, está comprando para investir, tá certo? Então, justamente porque são empresários que têm essa visão, tá certo? A distorção que você tem no mercado imobiliário brasileiro. Outra coisa que vai acontecer, que é muito favorável ao mercado, que eu acredito, é a taxa de juros. A taxa de juros no Brasil hoje, o Banco Central, corretamente, aumentou a taxa de juros e imagino que no segundo semestre do ano que vem, a gente esteja vendo um arrefecimento da taxa de juros, ou até um pouquinho antes do segundo semestre do ano que vem. E queda de taxa de juros com o mercado imobiliário é muito importante, então é uma combinação explosiva. Então, acho que é um outro motivo que fará com que as pessoas se animem a comprar nesses próximos anos. E queria fazer aqui um disclaimer da taxa de juros, né, em que pese o Selic ter subido, como a maioria dos financiamentos são a poupança, a gente tem visto, né, os bancos operarem, né, inclusive o Banco Bradesco, aqui, do nosso anfitrião, presidente da BCIP, responsável pelo Bradesco, operar a taxa abaixo de 2 dígitos, que eles conseguem fazer isso por causa da cadeia de poupança, como todo mundo nessa sala sabe muito bem, até melhor do que eu. Isso é muito importante, porque quando você tem taxa de juros abaixo de 2 dígitos, eu já cheguei no passado a ver estudos que você verifica que em qualquer país que você tem economia crescendo, taxa de juros para aquisição de imóvel abaixo de 2 dígitos e baixo nível de desemprego, o mercado imobiliário ele cresce. Então, eu queria só finalizar dizendo que eu sou muito otimista com o mercado imobiliário. Eu acho que a gente vai ter um mercado imobiliário aí crescente nos próximos 2 anos. Bom dia a todos. Obrigado, Rocha, pelo convite. Obrigado, ABCIP, nossos companheiros aqui de palco. Antigamente tinha dia de mesa, né? Hoje é de palco. Mas eu queria, complementando um pouco aqui o que o França falou, como é que nós vemos? A intenção de compra continua forte. Toda a nossa pesquisa demonstra que as pessoas, aquele ímpeto que veio a partir de toda essa tragédia da pandemia, ele continua o ímpeto. A intenção de compra reduziu muito, muito pouco. Quando você entra no fundo de garantia, o juro é fixo. Quando você entra no SBPE, que é o caso da maioria de vocês, ele bateu no teto. Você bateu no teto a partir do 8,5. Então, o efeito que tinha que ser dado já foi. O que poderia ter como influência para nós, como mercado, o aumento da taxa de juros? Basicamente, o desaquecimento da economia, e no desaquecer a economia, as pessoas, as famílias, temerem perder emprego. Mas o que a gente tem visto é que não existe isso. Então, com vontade de comprar, o juro, o efeito no financiamento atingido o teto, só pode melhorar daqui para frente. E as pessoas, sem o temor do futuro, eu acho que o mercado, eu não vejo, nós não vemos nada lá, nada demonstra para nós que possa haver algum problema aí para frente. Não é isso. O Fundo de Garantia tiveram várias medidas, hoje, inclusive, foi publicada a sanção que permite 35 anos. É isso aí, eu não fiz ainda, eu vou fazer, mas a sobreposição dos benefícios que foram dados, ligados a prazo, taxa de juros, aumento de subsídio, aqueles índices que eu nunca lembro o nome, França, IP, não sei o quê, regional lá, de regionalidade, uma coisa desse tipo, eles melhoraram muito e são sobrepostos. Isso é uma coisa interessante. Em julho, eu estava vendo ontem, nós contratamos 20% a mais no Fundo de Garantia do que no julho do ano passado. Então, eu acho que, nesse lado, logicamente, que se vocês me perguntarem, todas as conversas que a gente tem no público interno da CEBIC no Brasil afora no nevoeiro, o marinheiro leva o barco devagar. Lógico, nós não estamos
no céu do brigadeiro. Nós temos que ter cuidado, com responsabilidade, com conservadorismo, mas o mundo realmente não vai acabar e não vai acabar tão cedo, se Deus quiser. Mas eu queria colocar para vocês um ponto importante que eu vejo, que é assim, ele está desempenhando, ele está normal, mas eu acho que tudo que a gente não quer é estabilizar na vida e ficar quieto. E principalmente como CEBIC, que a CEBIC das entidades, eu acho que é que busca mais a parte principalmente da política pública, nós precisamos criar mercados que permitam, por exemplo, uma mobilidade maior das famílias com relação ao seu imóvel. Que nós temos muito hábito da família comprar um imóvel e valer pelo resto da vida. Se a gente conseguisse diminuir esse ciclo para metade, para um terço disso, você teria uma rotatividade nesse imóvel muito maior, e aí sim nós poderíamos atingir níveis de crédito imobiliário em função do PIB a nível de outros países aí pelo mundo afora. Nós temos uma série de propostas, acho que a hora que a gente quiser, já até alguns dias já toquei aqui com o Rocha, né? Mas está na hora da gente começar a criar uma nova 10.931 para que a gente expanda esse nosso mercado, principalmente trabalhando com imóvel usado, para que eles alavanquem as nossas vendas dos novos, sabe, coisas desse tipo, que a gente acelere o processo de financiamento, e eu tenho certeza que dinheiro, que funding para fazer isso não vai faltar. Mais uma vez, obrigado, tá? E parabéns pelo evento, está muito lindo aqui, e gente de altíssimo muito bom, nível. Zé. Eu vou só pegar um gancho, é muito interessante essa tua visão sobre a questão do encurtamento do ciclo, não é? Da moradia, da casa própria, e aí que faço até uma ponte com o que o Rodrigo tinha comentado mais cedo do mercado de usados. A gente também tem o Home Equity, que a Maria Tereza também tinha colocado na mesa. Então, de fato, é um ponto importante, não é, para você retroalimentar toda essa cadeia, não é, que pode fazer com que você tenha um tamanho muito maior do que ela representa hoje. E a gente sabe que tem espaço para isso, né? O crédito imobiliário representa muito pouco do PIB aqui no Brasil. Muito bem colocado. Eli. Bom, Rocha, antes de mais nada, agradeço imensamente o convite da ABCIP, é um prazer estar aqui com vocês e com todos os amigos. Eu vou complementar um pouquinho o que os amigos falaram, mas eu vou dar um outro lado. Vou lá dar um pouquinho o lado do chão de fábrica, né? Porque a gente produz e fabrica esses imóveis todos. Nós vimos aqui a explanação do Fernando, maravilhosa, o Brasil não vai acabar, graças a Deus. Crédito parece que também não vai ser o grande problema, mas nós temos grandes desafios, né? Para quem fabrica, para quem produz, e principalmente, né, França, na cidade de São Paulo. Então, nós temos um problema gravíssimo de plano diretor, né, de lei de zoneamento na cidade, que está impactando e vai impactar ainda mais a produção imobiliária na cidade. A questão da segurança, da insegurança jurídica, que é gravíssima no setor de fábrica. Eu estou trazendo um pouco o lado de fábrica, porque os amigos aqui veem o setor financeiro, eu acho que uma contribuição é trazer um outro lado. E também não posso falar que está tudo bom, senão a taxa de juros sobe, né? Então eu estou querendo que ela desça um pouco. Então a gente tem muitos problemas, muitos desafios, uma insegurança jurídica enorme. Vizinhos, são NIMBYs, né, como a gente fala. Hoje, dificilmente em São Paulo, um projeto não tem o risco de ser questionado juridicamente por uma associação de bairros ou similar. Nada contra, mas está muito difícil operar. Então, eu acho, particularmente na cidade de São Paulo, se a gente não tiver uma revisão do plano diretor, no sentido de trazer uma cidade mais inclusiva, só para os amigos terem uma ideia, 20% da população de São Paulo mora na cidade, que a gente chama maldosamente de morada, que é onde tem infraestrutura. 80% das pessoas, eu não estou falando só de pessoas mais pobres, estou falando de classe média, está morando fora do território que tem infraestrutura. Isso é muito grave para a cidade, não é bom para um país que a gente deseja, isso precisa ser revisto. Todos os planos urbanísticos de São Paulo estão judicializados, né? E eu vejo na cidade de São Paulo, eu estou falando não na Casa Verde e Amarela, mas nos outros mercados, eu vejo um problema muito sério de produção, um aumento muito grande de preço por falta de terreno, e isso precisa ser enfrentado, isso precisa ser resolvido. Em complemento ao que os amigos falaram,
Talvez não seja como o Brasil inteiro vê, mas eu acho importante colocar um pouquinho esse drama da cidade de São Paulo. E o plano diretor da cidade de São Paulo, por ser São Paulo e pela pujança que é, a gente exporta para o Brasil inteiro muita coisa, boa e ruim. E o plano diretor de São Paulo, o modelo do plano diretor de São Paulo, está sendo exportado para várias cidades, para vários municípios do Brasil, o que não é bom. Muito bom, Eli. Acho que, primeiro, até fazer um bom ponto que você colocou, né? E eu só queria fazer um comentário com relação às taxas. Você pode ficar certo que a competição entre os agentes, né, pelo crédito imobiliário, ele ser um produto que fideliza o cliente ao longo prazo. O Thales tinha comentado isso na mesa anterior, o Sandro também tinha dado uma reforçada, tá? Não vai deixar com que isso aconteça, né? E aí, já pegando um gancho da cadeia, né, do setor, você tem o lado da produção, né, e tem o lado do financiamento ao mutuário, que é a sequência da cadeia. Eu aproveito aqui para apelar, né, para o amigo aí e colega lá de ABCIP, né, que a gente sempre participou de discussões juntas. Qual é a visão de vocês do Banco do Brasil, né, quando olha o financiamento à produção, que é o chão de fábrica, como ele citou, né, no início da cadeia, numa visão de curto e de médio prazo? Rocha, bom dia, pessoal. Agradecer também o convite, né, aqui da participação aqui no evento. Pelo Banco do Brasil, assim, a gente muito otimista, tá? A gente tem visto aí, como foi bem colocado, a taxa de juros, né, Selic, chegando aí num pico, né? Acho que a tendência daqui para frente agora é começar uma redução. E o banco, nos últimos 3 anos, a gente, assim, não tirou o pé com algum aprendizado aí do que foi feito até aqui. E do segundo semestre do ano passado para cá, a gente retomou a financiamento da produção, acho que acreditando muito na melhora do cenário, tá? E na visão que você financia a produção agora para o desligamento começar a acontecer daqui 12 meses, daqui 18 meses, onde a taxa de juros no repasse para a pessoa física, a gente tem também que já vai estar num patamar aí mais competitivo, mais adequado. E como o Rocha bem colocou, né, competição entre os bancos também, a gente tem tudo aí para ter um cenário bem otimista e conseguindo financiar os projetos, tá? Mais seletivos, bons projetos, mas com bastante otimismo. A gente tem visto aí o cenário no médio prazo, tá? Médio e longo prazo. E interessante, né, Valadão? A gente tem pego lá pelos números da ABCIP, né, que quando você compara os desembolsos, né, os volumes financiados para a produção no semestre do ano passado com relação ao semestre desse ano, a gente tem visto, inclusive, evolução, maiores volumes desembolsados, e muito ligado a esse teu comentário da cadeia, né? A gente está num momento que se vendeu muito, né, ali, vocês acompanham lá pelo Secov, também lá o França pela Brain, e a Cebic também, onde os estoques das incorporadoras eles estão muito baixos, né, porque se vendeu bastante, né? Também muitas delas super bem estocadas hoje de terrenos, né? Então, isso faz com que, olhando um ciclo de 2, 3 anos, que é o ciclo do imobiliário, desde você conceber, né, o produto, né, fazer o seu lançamento, começar a incorporar e entregar as chaves lá na frente, você tem um ciclo de 2, 3 anos. Então, o momento é muito apropriado e é por isso que a gente tem visto volumes de financiamento maiores agora do que a gente teve no ano passado. Agora, com bastantes desafios, e eu concordo ali, acho que é um ponto de atenção, né, principalmente aí para os órgãos governamentais, reguladores, para que a gente não crie dicotomias que terminem inibindo o avanço, né, do setor, que é um avanço extremamente importante para a economia, né? Então, acho que a gente pode começar agora com a segunda rodada de perguntas, né? E aí, Zé, na visão de vocês lá da Cebic, né, a gente tem falado muito de macro números, né? Como é que vocês estão vendo o desempenho de forma regional? Não é? Acho que é interessante a gente poder compartilhar aqui, né, com os participantes desse summit, né, como é que a Cebic tem visto o desempenho de forma regionalizada do setor. Esse Brasil é muito grande. Esse Brasil é muito diverso. Continental, né? É um país continental. É muito grande e muito diverso. A gente roda por aí, eu tenho uma característica que a Cebic tem 96 entidades associadas, no mínimo uma em cada unidade da federação. Então, a gente viaja por... Esse ano, esses dias fiz a conta, já andei em 20 estados da federação. O que quer dizer isso? É que cada uma tem as suas peculiaridades. Eu acho que a gente precisa entender o Brasil assim. Não dá para a gente colocar o Brasil e colocar ele todo numa modelagem que é tudo igual. Não é. Cada um tem as suas particularidades, e é assim que a gente tem que entender. E aí eu acho
que, quem sabe, esteja a mina de ouro do Brasil. Porque, ao nós entendermos isso, nós teremos um mercado imenso, 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 imenso. Vocês veem que o simples fato que houve na mudança da curva de subsídio, onde você fez uma curva mais aderente à condição socioeconômica das pessoas, você aumentou muito, muito, muito a contratação em determinadas regiões. Não foi só a redução do 0,25 de juros, sabe, Rocha? Foi as condições. Quando você começa, por exemplo, antes você tinha 2 parâmetros na concessão, que era o local e a renda da familiar. Hoje, você tem mais 5 parâmetros que fazem isso. Então, a capacidade de compra e a relação entre renda e despesa, uma série de coisas. Eu acho que a gente tem que estudar profundamente isso. Eu acho que a gente tem que pensar de como que a gente incorpora, adequando produtos, adequando programas, adequando uma série de formas, como a gente chega melhor a essas pessoas. Sabe, a gente tem, principalmente nessas regiões mais pobres, nós temos um sério problema, que é a renda informal. E a gente não sabe trabalhar com isso. Eu estou, inclusive, tentando aí fazer um trabalho de como outros países do mundo trabalham com isso, porque realmente o banco não pode sair aí, vamos dizer, financiando alguém que ele não sabe se aquela renda é verdadeira ou mentirosa. Só que o cara vive, ele está vendendo coco na beira da praia, e às vezes ele fatura muito mais do que alguém que está com uma carteira assinada lá de 2, 3 mil reais. Então, vendo, é assim, ele é muito diverso, ele é muito difícil, mas ele é uma mina de ouro, se a gente souber colocar isso direito. Tem um negócio, só para finalizar, durante a pandemia, no Auxílio Brasil, apareceram 30 e tantos milhões de brasileiros invisíveis. Isso aqui que me veio à cabeça, Rocha, é a Alemanha Oriental. É uma Alemanha Oriental que a gente está desprezando como consumidores que poderiam melhorar a nossa economia. É isso. Ô Zé, quebrando um pouquinho o protocolo, mas no intuito até de fazer debate, eu acho que você colocou um bom ponto sobre essa discussão da renda, não é, de comprovação de renda. Mas eu vou até dividir com você, e a gente tem visto, dentre alguns agentes, não é, financeiros e associados da ABCIP, que tem se tido um comportamento de renda inferida, que tem passado a compor as decisões de concessão de crédito. E isso ajuda muito, né? Então, por exemplo, a gente vê alguns associados que hoje eles pegam o fluxo financeiro da pessoa física, que anda dentro da conta corrente, você avalia todos os créditos que são feitos e você já começa a ter aquilo ali como uma renda comprovada, né? Ou seja, a gente não só analisa, né, o olerite, até porque você tem muitos empregos informais, não é? E a pandemia teve um papel muito importante, e a Caixa Econômica, Rodrigo, teve o seu papel, não é, com auxílio, não é, quando vocês abriram lá dezenas de milhões de contas, né, de pagamento para facilitar o pagamento do auxílio emergencial, né, onde nesse momento você trouxe para a formalidade o fluxo financeiro das pessoas, o que ajuda as instituições a ter essa visão, não é, do fluxo financeiro, e aí certamente você aumenta a capacidade do pagamento, porque sempre tem aquela política da boa técnica dos 30% de comprometimento de renda, não é? E uma coisa é você olhar só o olerite e aquelas pessoas que têm rendas complementares, quando você passa a olhar pelo fluxo de caixa do conta corrente ou da conta de pagamento e ela ser considerada, tá? Então, pegando o gancho, quebrando o protocolo, dividindo um pouco o que os associados da ABCIP, principalmente as grandes instituições, têm feito, e isso tem ajudado muito na concessão de crédito. E é um dos motivos pelos quais, né, os volumes e as políticas de concessão de crédito, num momento até um pouco mais de instabilidade que se passou, elas não apertaram a torneira. E os volumes continuam saindo aí com muita fluidez. Tá certo? Então, acho que é importante dividir, porque isso contribui para o setor, né? Um segundo, Rocha. É o seguinte, é isso que eu citei. A gente quer ampliar o mercado imobiliário, a gente tem que sair um pouco da caixinha e temos que expandir com toda a serenidade, com toda a responsabilidade, com um sistema sadio, entendeu? Mas que a gente possa ir avançando aos pouquinhos e ampliando essa nossa massa disso aí. Que bom. França, a Brainc aí que vem tendo um papel muito importante, puxando uma agenda muito forte para o setor, e a gente acompanha e tem feito muitos trabalhos de perto, né? Na visão vossa aí, como presidente dessa entidade importante e relevante do setor,
Como é que você está vendo esse equilíbrio hoje, não é, entre oferta e demanda, não é, das unidades, dos imóveis? Porque o fator preço, ele é um fator importante, não é, para o equilíbrio, não é, dessa cadeia, não é, e o preço muito tem a ver com o equilíbrio entre oferta e demanda. Como é que você está vendo isso, para dividir um pouquinho com a gente? A tua pergunta é uma pergunta muito interessante, né? Você vai você vai nos Estados Unidos, por exemplo, não vou falar em qualquer país do mundo, eles têm índices, né, que eles olham o volume de estoque, o tempo de venda de estoque, e com isso favorece muito a tomada de decisões. No Brasil, a gente ainda é um pouco pobre de estatística, mas eu vou trazer alguns números aqui, e estou fazendo esse disclaimer justamente porque, infelizmente, os números talvez não sejam tão precisos, mas é uma coisa que traz para a gente exatamente isso que você perguntou, né? Se a gente for ver o estoque, né, em maio de 21, no geral, a gente tinha 13 meses de estoque. Tá? Agora, nós estamos com 9 meses de estoque. Quando a gente vai para o mercado, que a gente chama de médio alto padrão, nós tínhamos 20 meses de estoque, agora nós temos 13 meses de estoque. Casa Verde e Amarela, 11 e agora 8. Isso quer dizer, os imóveis estão sendo vendidos, a gente está vendo aí o número de estoques cair, o que muitas vezes eu sou perguntado, às vezes por investidores ou para os bancos, principalmente os bancos de investimento, né, que eles estão aqui na região da Faria Lima, e aí eles acabam andando aqui no Itaim, sobe um pouquinho lá e falam assim, pô, cada quarteirão eu vejo 1 ou 2 empreendimentos. Então, eu fui buscar esses números justamente para mostrar. Cada quarteirão você vê 1 ou 2 empreendimentos, ainda bem, né? Porque se o nível de estoque está caindo, e aqui nós estamos falando de médio e alto padrão, só lembrando que era de 20 meses, está em 13 meses, é importante que você veja lançamentos, porque um lançamento que é feito hoje, isso ele é professor nisso, deve ficar pronto daqui a 36 meses para entregar. Então, o que a gente tem, então, é a necessidade, tá certo, de um equilíbrio no mercado, e acho que esse equilíbrio está bem dado, porque a gente tem visto lançamentos. E no segmento de incorporação, o lançamento não é eu acordei, fiz a planta, mandei para a prefeitura e aprovou em 30 dias. Ele tem aí um passo enorme antes, esse investimento que é feito. Então, ele é um mercado para o incorporador, um mercado que ele precisa fazer uma leitura muito boa, e ele já está aí, eu vou pedir depois para ele falar quantos anos, mas eu vou chutar no mínimo uns 2 anos trabalhando, depois que comprou o terreno, fazendo um trabalho entre projeto e tudo mais, mas eu acho que ele é a pessoa mais balizada para dar uma aula para a gente nisso. Então, você veja bem, se for no mínimo 2 anos, aquele cara que comprou o imóvel, o terreno aqui no Itaim, ele comprou há 2 anos atrás, para lançar agora, para entregar daqui a 36 meses. Então, o equilíbrio nesse mercado é importante que a gente continue investindo. E uma pesquisa que a Brainc fez, e que o Zé comentou, a CEBIC também fez, a Brainc fez, né? Para nós, para a CEBIC, para a Brainc, ela mostrou o índice de confiança do incorporador também. E quando ela mostra o índice de confiança do incorporador, ele é positivo, ou seja, você vai continuar investindo? Sim, vou continuar investindo. Então, a gente deve ter um bom equilíbrio entre a oferta e a demanda, o que é muito importante, né? Porque se você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda de qualquer ativo, ele acaba subindo, obviamente, bastante quando você tem esse desequilíbrio. Você tendo equilíbrio, os imóveis vão ser precificados, tá certo? Corretamente, considerando todos os custos que se tem e a margem de lucro da incorporadora, o que torna o mercado muito mais saudável também para quem compra, porque o nosso objetivo como incorporador, nós temos um X de lucro para dar. Então, a nossa equação é simples. Agora, se você tem desequilíbrio, obviamente, a tua precificação tem que mudar, e isso seria terrível. Eu não vejo um desequilíbrio no que a gente está vendo, em função dos lançamentos que estão vindo no médio e alto padrão. Casa Verde e Amarela, também, o pessoal tem muito estoque de terreno, vai deslanchar agora, em função de tudo que o Zé Carlos falou aqui, muito corretamente, tá certo? Que faltava poder de compra para as pessoas mais simples. E com as mudanças do governo, esse poder de compra está sendo dado, então vai existir agora uma retomada mais forte do Casa Verde e Amarela. Muito bom, França. Obrigado aí pela explanação, né? E é uma coisa
positiva também. Né? A gente vê as associações trabalhando juntos, né? O trabalho que a CEBIC vem fazendo aí com a Abrainc, né? e Secov, e a gente também lá pela BCIP, sempre que pode, também estando juntos, acho que demonstra o quão o setor e a cadeia como um todo ela está unida, né? Em prol de um Brasil melhor, que é o que todos nós queremos. Né? Ele, dando sequência um pouco nessa discussão, a gente tem visto aí, aparentemente, um movimento aqui em São Paulo, né, para aquelas unidades de metragem mais baixa. Né? Então, houve uma onda disso aí nos anos mais recentes. Então, a gente queria ouvir um pouquinho aí a opinião do Secov, né, com este movimento, prós e contras. Como é que vocês estão enxergando isso? É, de fato, uma tendência que vai continuar olhando no horizonte mais de médio prazo? Comenta um pouquinho com a gente. Vou comentar, mas se você me permite, vou fazer só uma complementação que o França falou. Menos de 10% do estoque está pronto. Está na ordem de 5%. Então, quando a gente fala estoque, 6 meses depois do lançamento. Então, o imóvel pronto está abaixo de 10%. Acho que Brasil é 5%. Oferta, desculpa. Então, percebam que a coisa é grave. E o França falou do tempo. Antigamente, cada setor tem uma unidade de medida, né? O pessoal do agro conta em cabeça de boi e tal, não sei o quê. E a gente conta a fase de aprovação de um projeto. Primeiro era a Copa do Mundo, quantas Copas do Mundo, quantos presidentes a gente pega para aprovar, e agora também tem o número de vacinas que você já tomou como unidade de medida. Não é pizza, demora muito para fazer, para botar um empreendimento em campo. E a gente planeja um determinado empreendimento, quer dizer, vai ver o terreno, compra o terreno, etc., etc., e aquele projeto vai ser lançado dali 2, 3, 4 anos. Então, que país é este, né? Que mercado é esse que esse produto vai ser colocado no mercado? E muitas vezes o mercado é criticado pela falta de criatividade, até de arquitetura, mas, na verdade, é o medo de fazer coisas muito diferentes ou modas, porque quando ele for lançado, de repente, não é mais aquilo. Então, a gente trabalha aí numa mediana. Mas, indo em objetivamente a tua pergunta, de novo, tem aqui a cidade de São Paulo uma deficiência da legislação. Né? O plano diretor, a lei de zoneamento, obriga, ele determina o produto. Né? Eu brinquei até na época que faltou no plano diretor e a lei de zoneamento falar o nome do prédio e a cor também. Né? Faltou só isso, eles determinarem. Então, essas unidades menores de um dormitório, parte é demanda, é verdade, parte é Casa Verde Amarela, porque são apartamentos de 40 metros que funcionam muito bem. Isso é 50% da oferta, hoje é 40% aproximadamente, e parte é uma distorção da lei que nos obriga, né, porque entrou no produto, em fabricar unidades muito menores, sem vaga, para que a gente possa ter unidades maiores com mais de uma vaga. A gente chama isso de rouba-vaga, né? Como aquele joguinho de rouba-espaço que tinha. Alguns lugares vai funcionar, né? Porque são bairros mais centrais, Jardins, Pinheiros. Outros locais menos óbvios, provavelmente nós vamos ter um problema dessas unidades pequenas, vamos chamar pequenas, fabricadas por força da lei e não pela vocação daquele terreno, né? Porque, né, as pessoas vão morar num apartamento de 30 metros, 40 metros. É difícil. Se ela puder melhorar um pouquinho isso, pode ser até que no começo sim, mas com o tempo a pessoa quer fazer né, vai crescer, o casal vai ter filhos, etc., etc. Então, parte dessas unidades aí de 30 metros vai ser um problema. Né? Vai ser um problema. Não é uma quantidade enorme, porque, como eu falei, desse como você chama, Zé, não é estoque, dessa oferta que tem, parte é Casa Verde Amarela, que é 50% do mercado e trabalha com unidades de 30, 40 metros. Parte vai funcionar e parte não vai funcionar tão bem, dependendo, no caso de São Paulo, a localização, porque São Paulo, a rua, né, uma quadra, muitas vezes, o empreendimento funciona ou não funciona. A gente até entende, né, que os grandes centros eles têm os seus desafios, mas você tem que ter uma legislação pró-mercado, né, positiva, e que estimule o setor e não que crie anomalias e até discriminações, né, porque, às vezes, termina gerando discriminações
né, em função do caminho para onde você está Eu seguindo. diria nem pró-mercado, pró-vontade do consumidor. Como é que o legislador, né, com a inteligência toda dele, imagina que ele vai determinar que tipo de produto uma empresa vai fabricar, né? Então, essa criatividade do setor público, do legislador, ele podia deixar isso para o mercado privado, né, e eles fazerem o que mais interessa, que não é essa parte, né? Certíssimo, muito bom. Valadão, vindo um pouco para, de novo, o início da cadeia, não é? Quando a gente olha a questão do financiamento, sempre tem uma discussão em cima de funding, não é? A gente sabe que o setor ele tem uma dependência muito grande, não é, dos recursos da poupança, do SBPE, também do FGTS, né? E a gente até já escutou em algum momento sinalizações de que, olhando para frente, que até faz sentido em países desenvolvidos, de você ter menos contingenciamento de recursos, menos direcionamento, e você ter fontes de recursos mais livres, que o mercado se autorregule, que é o que acontece em países de economias estáveis, não é, e com dinheiro em custos muito mais em conta do que o que a gente vem tendo aqui, não é? Então, num cenário desse, como é que o Banco do Brasil ele está enxergando a questão de funding e a produção aí, de novo, no curto, no médio e no longo prazo? Rocha, no Banco do Brasil, esse aspecto do funding, a gente tem um desafio até um pouco além do mercado, né? Que os recursos de poupança, no banco tem a poupança voltada para o agro, a poupança rural. Então, a poupança verde que é para o agronegócio. Então, a grande parte da poupança vai para o crédito agrícola, né? E ali a gente sempre assim, se debruça em cima disso para tentar encontrar alternativas de como melhorar esse mix de funding que foi falado no primeiro painel, né? Tanto de LCI, você tem LIG, você tem CRI, você tem diversas alternativas. E ali a gente tem buscado assim, encontrar formas de fazer, poder expandir aí no financiamento à produção. Uma delas, e até o que foi feito no agro, agora em abril, o banco lançou a CPR Preservação, né? Eu acho que são formas de encontrar algo ali de como monetizar uma área de preservação ambiental. E isso pode gerar no futuro aí funding para novos empréstimos, tá? Na semana passada, a gente assinou no banco também o primeiro contrato de financiamento à produção certificado com selo verde, que a gente acredita também que, num futuro, pode ser algo de captação de recursos até externos, né, ali de uma forma que venha a baratear esse custo do financiamento à produção. Então, são alternativas que a gente tem buscado, né, para conseguir expandir a carteira de crédito do financiamento à produção. Outro desafio que a gente tem colocado, vai em linha, a gente está sendo colocado aqui, que leva 3, 4 anos para desde a prospecção num terreno até a finalização do empreendimento, e no banco também, por outro lado, essa parte de melhoria de processo. A gente tem trabalhado muito melhoria de processo, ali de dispensa de documentos, postergação de algumas entregas, e temos conseguido fazer financiamento da produção que já chegou a levar 3, 4 meses para assinar um contrato. A gente tem conseguido, alguns casos, já próximo aí de 30 dias. Então, o desafio, esse mix, eu acho, assim, de encurtar o processo e o desafio da gente reduzir o custo do funding, né, dos recursos. É interessante, né, e dividindo também um pouco um movimento que a gente percebe, não é, com os dados da ABCIP com relação à fonte de financiamento, que é sempre uma preocupação do setor, não é, e o mercado sobre o futuro, o funding, não é? E um dado interessante, quando a gente divulgou os últimos números agora na coletiva mais recente, né, a participação na pizza de fonte de financiamento da LIG e da LCI, ela dobrou basicamente nos últimos 2 anos. Não é? Então, acho que isso é uma notícia boa para o setor, não é? Que, óbvio, a gente tem que buscar sempre as fontes mais baratas, mais em conta, que é importante para você ter um custo final mais competitivo, não é? Mas você ter fontes de alternativas que desvinculem da dependência, não é, uma do outro, eu acho que é sempre saudável, não é? E aí fica essa mensagem aí, principalmente para as 3 entidades aqui, não é, que representam, não é, partes da cadeia da construção aí para a Abrainc, a CEBIC, o Secov, não é, que os números têm apontado para isso, que as alternativas de investimento elas têm aumentado a sua participação. Óbvio
não é que você tem uma correlação de custo com relação à taxa de juros. Mas um norte interessante que a gente tem visto, estava até comentando aqui com o Cício e o Matheus, que devem estar por aí um pouco antes, né, da Agência Estado, né, do Estadão. Quando você olha a curva de juros futura, né, eu tenho acompanhado diariamente, né, a gente olhando na curva de 10 anos, a gente já tem taxa de juros apontando para baixo de 8%. Então, isso é um sinal muito importante para o mercado, porque quando você olha no horizonte lá na frente e a curva de juros está apontando muito mais para baixo do que tem hoje, né, quando a gente está numa Selic aí de 13,75, quando a gente tem um Banco Central que, depois do último Copom, né, ele começa no seu discurso, já falar do primeiro trimestre de 2024, onde ele vê a inflação apontando para a meta, ele está dando um sinal para o mercado que a curva de curto ele também vai estar baixando, né? Então, eu acho que isso é uma informação positiva para o setor, né? E ela vai estimular cada vez mais fontes alternativas de investimento, porque se a gente dobrar a participação da construção civil, né, do crédito imobiliário no PIB brasileiro, nós vamos ter que ter alternativas. Nós vamos ter que ter alternativa, né? Senão a gente pode ter dificuldade. Mas vocês podem ficar certos aqui, falando pela ABCIP, nos associados, que são os agentes financiadores, que não vai faltar recurso aí para o mercado, tá bom? Então, entrando aqui na terceira rodada de perguntas, voltando aí para ti, não é? A gente viu muitos desafios recentemente com relação aos custos aí de insumos, né? Até essa discussão também do Land Bank, a gente sabe que se está muito estocado, mas, ao mesmo tempo, se você vai procurar, né, novos terrenos, né, os preços mudaram de patamar, a pandemia fez com que isso acontecesse, os ativos subiram muito, né? Então, assim, como é que você enxerga com relação aos custos, tanto de insumos como de terreno, né? O que é que isso pode criar de desafio para o setor olhando para frente? Comenta um pouquinho com a gente. Bom, são dois pontos cruciais, né? Porque o terreno é um insumo zero, ele não é insumo 1. A gente não pode comprar o terreno na indústria. Eu vou comprar um aço, ele pode estar caro ou barato, mas eu tenho o aço para pagar. Terreno não, é Deus que fabrica, né? E o legislador diminui. E a gente não tem, então não tem como fabricar terreno. Para vocês terem uma ideia, há 20 anos atrás, não é tanto tempo, 20% a 25% do território da cidade de São Paulo poderíamos fazer empreendimento que a conta fechasse. Hoje é 3% do território. Então, eu sei que o analista financeiro, o banqueiro, enfim, qualquer analista, até o meu contador, o meu assessor financeiro, fala, não compra terreno, não tira do caixa porque o juro está alto. Não é a cabeça do incorporador. A cabeça do incorporador é comprar o terreno porque é um insumo zero numa cidade que não tem terreno, e terreno ruim para nós é aquele que nós não compramos, né? Ainda que afete lá o balanço, porque a sobrevivência daquela empresa nasce na compra do terreno. Então, comprar um terreno e a inflação de custos, que é o que está matando o nosso setor hoje. Olha o pessoal de Casa Verde e Amarela, né, da Minha Casa Minha Vida, quer dizer, você comprime a margem, porque você pode subir o preço nos outros mercados, mas também tem limite, né? Aquele amigo do França que vendeu lá por R$30 mil, R$40 mil o metro quadrado, isso não é mercado, isso é uma exceção, é um ponto ali fora da curva. Na verdade, as pessoas não têm renda para acompanhar, né, o custo do INCC ou o custo da inflação de materiais. Então, eu, como incorporador, eu diria para você o seguinte, se a inflação não baixar, se os custos não baixarem, e graças a Deus o Fernando fez aqui uma exposição maravilhosa, foi um alívio, eu até já contei pelo WhatsApp para todo mundo do Secov que a esperança é que o INCC caia, porque esse é o nosso maior drama hoje, né? A gente tem pavor, porque também tem uma coisa, vocês imaginem o seguinte, nós temos que lançar o empreendimento hoje, orçá-lo e entregar ele daqui 3 anos, corrigido pelo INCC. Será que o INCC também cobre? Aí vem na cabeça do incorporador esse desafio todo. E aí você vai nas margens de segurança, e quando você põe muita margem de segurança num ambiente inseguro, você sai do mercado, porque você não tem o preço bom. É um grande desafio, e só para encerrar, isso está muito ligado ao que vai acontecer com o país, né? Se o país conseguir, de fato, equilibrar a inflação para patamares razoáveis,
aí o setor, de fato, vai deslanchar muito bem. Mas é um problema seríssimo, muito difícil. É um desafio, né? Mas a gente até tem também percebido que parece que, quando olha na ponta do insumo, não especificamente de terreno, né, já desacelerou o aumento, né, do crescimento nos insumos. A gente tem escutado um pouco isso e é o que a gente espera, né? Porque, de fato, ele prejudica toda a cadeia, porque você dá um desequilíbrio de custo na produção, depois você termina tendo que repassar, aumenta o preço, aí você desequilibra, né, para o comprador aquele que ele estava planejado, né? Mas acho que o importante é, como você falou, é que a gente esteja trabalhando todo mundo junto em prol aí, né, de um equilíbrio maior das partes da cadeia, né? Ô, Zé, a gente vai comentar um pouquinho agora, né, sobre essa resolução do CMN, né, do Conselho Monetário, a 4.909, que ela sinaliza que, a partir de 2023, nós vamos ter que ter aí todos os empreendimentos registrados aí no patrimônio de afetação, né? E, como consequência disso, você também vai ter que ter o registro dos seus recebíveis, né? E o Banco Central vem contribuindo muito, que é importante, não é, para que o setor como um todo ele caminhe para esse norte, não é? Então, como é que vocês estão vendo isso? Qual o impacto que isso pode trazer, né, para o setor, não é? Então, vamos dividir um pouquinho aqui com o grupo a opinião de vocês da CEBIC. Nós vemos com muitos bons olhos. Tanto é que a gente que foi até o Otávio levando essa proposta, né? Tem uma frase de um colega teu anterior, que um dia eu estava no aeroporto e ele me disse assim: eu não consigo entender o setor de vocês. Eu vim do mercado de câmbio e aí uma pessoa chega e me entrega um pedacinho de papel, diz que daqui 6 meses vai entregar um produto no porto e eu deposito dinheiro na conta. Vocês me entregam um monte de papel e eu não ponho dinheiro na conta de vocês. Isso chama-se credibilidade. Tá? Chama-se credibilidade. Então, tudo aquilo que a gente possa fazer para que essa transação e todas essas operações tenham uma credibilidade maior, isso facilita o negócio. Isso é mais ágil, é mais seguro, ele cria um mercado maior. Então, vamos dizer, a gente teve uma época que teve muito trauma de uma série de problemas. Então, essa central de recebíveis que a gente levou desde o momento é muito bom, nós entendemos dessa forma. Sobre o patrimônio da afetação, também isso foi uma proposta, inclusive, nossa, e hoje até tributariamente é um bom negócio. Mas eu queria colocar para vocês, eu vou pegar o gancho do que você falou, da importância das entidades trabalharem em conjunto, cada um na sua vocação principal, cada um no seu DNA principal, mas trabalhando em conjunto para aquilo que é uma pauta comum. Vamos lá. Hoje nós temos um RET que é 4% sobre faturamento. Tem uma reforma tributária, que não é reforma tributária, é uma reforma sobre imposto de consumo. Essa reforma sobre imposto de consumo, ela diz o seguinte, que eu vou tributar aquilo que agrega valor. Eu vou dar 5 componentes do custo, nem estou falando do lucro, do custo de um empreendimento que agregam valor: terreno, mão de obra, despesa tributária, despesa administrativa, despesa financeira. Esses 5 itens, é só somar o balanço das empresas do ano passado, botar 30% em cima disso, que esse deve ser mais ou menos, 25 a 30, que vai ser o percentual do IVA, total municipal, estadual e federal, e descontar o 4% que a gente paga hoje. E vocês verão a cacetada que é isso. Isso pode inviabilizar o negócio. Isso é a PEC 110. Graças a um trabalho conjunto de nós 3, tá? Secovis, CEBIC, Abrainc, nós conseguimos reverter, mas o que reverte, né, na PEC é assim, que nós teremos um tratamento diferenciado. Mas não diz o tamanho do tratamento diferenciado. E vamos dizer, isso depois de uma luta terrível. Então, eu queria aproveitar até nesse momento e falar isso, da importância que tem esta pauta conjunta que a gente trabalhe juntos, sabe? Porque isso nos cria força. Nós temos vários outros segmentos da economia que eles estão lá juntos nas suas demandas, nas suas pautas. E tem itens que são estruturais ao nosso setor e que a gente tem que ter muito cuidado. A gente acredita demais nessa coisa da credibilidade, a gente que acha que isso melhora demais o mercado, você dá uma limpada naqueles que não têm muito boas intenções. Eu acho que é isso que todos nós queremos. Queremos um mercado saudável, acabei de falar, mas
além de tudo, ter essa consciência de não nos jogar em contas que não são devidas para nós. Sabe, eu acho que isso é um ponto fundamental. Nós temos que entregar um pedaço de papel, Rocha, desde que eu escutei aquilo, isso é um mantra na minha cabeça, né? Nós temos que chegar um dia, entregar um pedacinho de papel, no minuto seguinte o dinheiro está na conta. Muito bom, Zé. E a gente sabe o quanto a CEBIC vem brigando por isso, né? E pegando carona, até lembrando um pouco de uma conversa, Damásio, que a gente teve, quando você sempre puxando também essa questão dos recebíveis, o quanto isso pode ajudar a expandir o crédito. O Romero, eu acho que no painel anterior, ele trouxe um ponto muito importante. Hoje, as grandes incorporadoras, elas têm acesso ao crédito. As que têm capital aberto, elas têm acesso ao mercado de capitais. Mas você tem um nível de incorporadoras, e principalmente aquelas que estão longe dos grandes centros, que têm dificuldade do crédito. Não é? E se a gente conseguir, de fato, consolidar, e a B3 tem tido um papel importante nisso também, não é, da gente, de fato, colocar de pé essa central de recebíveis, e a gente garanta que eles estejam indo para lá, né? Porque não adianta você criar e deixar com que as pessoas possam colocar esses recebíveis em outras frentes, ou não colocar, e aí você começa a ter triplicata, quadriplicata. Quem foi gerente de agência sabe o que é isso há muito tempo, não é? Que no passado se fazia isso quando tinha duplicata física, entendeu? Então, é importante a gente garantir que o caminho vá por aí, porque a gente vai expandir o crédito para as pequenas, para médias incorporadoras, e, naturalmente, que você vai estimular o setor imobiliário para o país, né? Além, Rocha, de criar um outro mercado enorme. Porque, vamos dizer, hoje, é muito difícil alguém que quer comprar uma carteira, coisa e tal, ter a performance dela. Se você está com aquilo ali registrado, você tem detalhadamente toda a performance dessa carteira. E aí você entra o pessoal do loteamento, você entra o pessoal que faz com recurso próprio, e chega em determinado instante, precisa de um capital para conseguir terminar o empreendimento. Ou seja, você abre um outro mercado gigantesco. Muito bom. Ok. Valadão, então, assim, já que a gente está falando muito do bloco, né, na opinião de vocês, o que é que isso pode estar contribuindo, e quais são os impactos, e como é que vocês, né, estão se posicionando com relação a esse movimento? Rocha, como foi colocado, né? Assim, o bloco, a expectativa é que tenha para o consumidor ali, para o adquirente, maior transparência, acho que poder acompanhar mais de perto ali a evolução do empreendimento. E para os bancos, eu vejo assim, a maior estabilidade, maior confiabilidade ali nas informações da central de recebíveis. Isso vai da primeira pergunta que a gente discutiu aqui, do aprendizado dos últimos anos, né? A gente teve lei do distrato, a gente teve aí muita evolução no mercado, e isso, consequentemente, a gente entende que vai gerar maior competitividade e, possivelmente, até reflexo em taxa de juros ali, tanto para o financiamento da produção e melhoria para o consumidor final também. Tá? Então, a gente tem uma expectativa muito boa aí de conseguir fomentar mais e ter mais confiabilidade nas informações. Tá? Muito bom. Obrigado. França, a gente tem visto aí a Abraim, que não é, com uma participação muito atuante no Congresso, não é? E tem movimentos que têm sendo estudados para permitir o saque do FGTS na aquisição do segundo imóvel, né? Então, será que você podia dividir um pouco com a gente aqui, você como formador de opinião, para espalhar um pouco mais isso, e quem sabe a gente conseguir estar avançando nessas medidas no Congresso, principalmente com relação a essa citada do saque do FGTS para o segundo imóvel. Como é que você está vendo isso? Bom, obrigado, acho que a pergunta é super pertinente, é um assunto que também nós três que estamos aqui estamos trabalhando juntos, e só lembrar um pouquinho do FGTS, né? O FGTS, quando foi criado, ele foi criado com o objetivo de investimento de recursos em determinadas categorias. Não vou entrar nos detalhes aqui. Bom, e o FGTS ele tem uma composição de cotistas muito interessante. 10% do volume de recurso financeiro que tem no FGTS pertence, tá certo, a 90% dos cotistas. Os outros 10% dos cotistas detêm o restante. Então, vocês vejam que 10% dos cotistas detêm 90% do dinheiro do fundo. Quem são esses 10% dos cotistas?
são as pessoas que têm empregos aonde aquele 8% mensal deixa um grande acúmulo de dinheiro lá dentro. Então, qualquer medida que se faça dentro do FGTS tem que se tomar muito cuidado, porque se eu faço uma medida em que anima aqueles 10% a tirarem o dinheiro do fundo, nós potencialmente temos em risco 90% do recurso financeiro que tem no fundo. E aí veio o deputado Marcel Van Harten com uma ideia fantástica. Só lembrando, o Partido Novo é público isso, e eles sempre militam contra o FGTS. Acho que militar contra alguma coisa não tem problema, só que você tem que ter uma sugestão. Se aquele mecanismo eu quero acabar, que outro mecanismo vai financiar saneamento, infraestrutura e habitação nesse país? Então, acho que a discussão tem que ser muito ampla. E ele achou uma fórmula fantástica, porque não é só segundo imóvel, é pior ainda, que você pode comprar imóveis. Pode comprar o segundo, o terceiro, o quarto imóvel. Então, imagina só, o sujeito que tem lá no FGTS um determinado volume, ele vai sair e vai... O que ele vai fazer? Ele vai tirar o recurso do FGTS e vai comprar o imóvel. No momento seguinte, o imóvel tem liquidez, o que ele faz? Ele vende o imóvel. Então, ele abriu a oportunidade de um saque do FGTS. Lembrando que esse recurso, para o cotista, ele também tem uma importância, porque ele tem eventos de saque importantes, tá certo? Ou senão ele é levado até o final do fundo, onde para muitos cotistas vai ajudar, inclusive a aposentadoria. Tá? Ele não é um fundo de pensão, não é uma previdência, mas para muita gente que contribuiu muito tempo e ficou muito tempo empregado na mesma empresa, ele representa um pacote importante de poupança. Quando ele faz isso, ele abriu a porta. E aí você destrói o FGTS. Nós não somos contra, se a gente quiser mexer um pouquinho no FGTS, a gente pode mexer, só que tem que ter limites. No passado, já houveram medidas que fomos contra, mas negociamos e saíram com salvaguardas importantíssimas. Você pode utilizar este mecanismo desde que você utilize um valor X do fundo. Então, isso você não mata o fundo, tá certo? Então, é isso que a gente está discutindo. Se é inevitável, se for inevitável, porque a gente acha que o melhor é que isso não vá para frente, mas se for inevitável, tem que se restringir a um determinado montante para não destruir o fundo. E, além disso, será que eu quero, mesmo que a pessoa compre N imóveis, aí eu acho que tem que valer também o segundo imóvel. Tá certo? Então, o que a gente discute é ser racional. E o que sai na imprensa é o segundo imóvel, e quando a gente vai falar, se a gente não explica corretamente, ele vai falar, olha o maldoso, ele é egoísta, ele só está pensando nele. Mas a gente não está vendo a coletividade. A gente não está vendo, eu não falo nem pelo programa Casa Verde e Amarela, a gente não está vendo o problema de saneamento que a gente tem, problema grave que a gente tem aqui no país, problema de infraestrutura, que o FGTS utiliza os recursos para isso. Então, enquanto a gente tiver, eu volto a falar, esse mecanismo que para um país onde as contas públicas ainda não estão equilibradas, os governos federais, estaduais e municipais não podem fazer, como ocorre em outros países, utilizar recursos fortemente, tanto para saneamento, infraestrutura e como para habitação de baixa renda, no Brasil foi formado algo que funciona. Então não dá para destruir algo que está funcionando corretamente em prol da população. Porque as pessoas falam, e as empresas? As empresas não têm problema nenhum. As empresas estão capitalizadas, elas entregam os produtos dela, o mercado é grande e vão para outros produtos. Tá certo? O empresário, ele muda, ele sai de fazer uma casa mais barata, ele vai fazer uma casa mais cara. Então, aqui, a gente está falando muito
da população brasileira que vai ficar carente da moradia. Eu acho que vocês não sei se essas pessoas têm ideia, mas eu visitei uma pessoa que recebeu uma casa popular. E essa pessoa levou a família, pai, mãe e 2 filhos. E aí, quando apresentaram a casa para a família, as 2 crianças, tinham 9 e 10 anos mais ou menos, olharam para cima e falaram: quando chover à noite, a gente não vai cair água na gente, né? Essa é a nossa realidade do Brasil. E esse é o que o FGTS faz. Ele faz o fomento. Ele não tira dinheiro do FGTS para uma moradia que não seja digna. Aliás, então esse é um fomento importante. Agora, quem é cotista do FGTS já pode usar o FGTS. Isso que é importante também. A gente não está dizendo que não pode. Quem vai comprar um imóvel, ele pode pegar o recurso que ele tem no FGTS e dar de entrada. Ele pode pegar, gastou a entrada, acumulou, ele pode pegar, se ele tomou um financiamento no SBPE, vocês sabem muito bem, ele pode pegar esse recurso e se programar. Ou ele reduz o saldo devedor, ele reduz a parcela, quer dizer, aqueles 90% das pessoas também não estão impedidas de mexer nos seus recursos quando eles compram uma habitação. Então, a gente fica até chateado com uma pessoa inteligente, que é o Marcel, ele usar uma estratégia dessa para desmontar algo que é importante para o Brasil e para 3 coisas importantes que o Banco Mundial fala, né? Saúde e educação, tá certo? E segurança. Quando a gente está investindo em saneamento, infraestrutura e moradia digna, nós estamos endereçando os 3 pontos importantes para que a gente tenha no futuro, tá certo? Pessoas que possam competir no mercado de trabalho, possam estar aqui como todos vocês estão e tenham a chance de ter trabalhos dignos e crescer na vida. Então, muito a gente fica chateado com o Marcel, a gente conversa com ele, mas é um sentimento triste de uma pessoa inteligente tentar ir por esse artifício. Muito bom, François, acho que muito bem colocado, né? E a casa própria ela tem o papel, inclusive, de inclusão do cidadão, né? A pessoa se sentir inclusa na sociedade ao poder ter a sua moradia, e com esse déficit habitacional a gente tem aí mais de 7 milhões de pessoas sem a sua casa própria, que é o potencial que tem. Então, de fato, faz todo sentido essa sua colocação da importância do papel do FGTS que tem na nossa economia, na sociedade, não é? E com esses pontos citados. Acho que a conversa está muito boa, mas, infelizmente, o nosso tempo esgotou. Não é? A gente gostaria certamente de continuar, né? E acho que aprendizado aqui para esse retorno pós-pandemia do primeiro encontro presencial, certamente o ano que vem, não é? Com toda a riqueza que tivemos dos debates, tanto do primeiro painel como desse, a gente vai buscar aí já ter um summit um pouco mais extenso, quem sabe o dia todo. Né? Então, queria agradecer, França, aí você representando a Abrainc, a presença, o Zé, não é? A CEBIC, você pelo Secov, não é? E você, Valadão, pelo Banco do Brasil, que é um agente super importante também, que participa da ABCIP. Então, pessoal, agradecer a todos e vamos dar sequência aqui no nosso evento. Joyce, cadê você? Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado, bom dia a todos. Né?